E hoje a nossa engenharia rodoviária ela vem evoluindo muito, né, em todos os segmentos da rodovia, né, tanto a parte de segurança viária, a parte de sinalização, como a parte de asfalto, né, Luiz, ligantes. Sim. Aí. Queria que tu falasse um pouco aí, o que nós temos hoje, assim, de novidade nessa área de asfaltos, misturas, né, porque hoje o nosso país, o modo de transporte principal, ele é o rodoviário, ainda é muito forte, né, e sendo que do rodoviário, quando a gente pega todas as nossas rodovias que temos, maioria delas, aí, uma grande extensão, quase, sei lá, perto de 100% é pavimento asfáltico, né? É o asfalto, né? E muitas vezes a gente vê essas reportagens, aí o asfalto não dura, o pavimento, mas não é isso, né? Tem toda uma questão de projeto, dimensionamento e o material. Nós temos muitas misturas hoje com um grande desempenho, né? Queria que falasse um pouco, né, sobre essa evolução, né, que nós temos aí. Ô, Giovanni, deixa até, se eu puder pegar o gancho da pergunta do Giovanni, vou fazer até um desafio para o Luiz Henrique aqui. Acrescentando a pergunta do Giovanni, né? O que esperar dos próximos 20 anos em termos de ligantes asfálticos, né? O que a gente pode, o que está começando no embrião agora, que a gente pode daqui uns 20 anos aí olhar para trás e pensar, pô, como a gente evoluiu e tal. Tem alguma coisa nesse sentido já? E o Luiz, só para fazer não sei se ele comentou ali, ele também é membro do comitê de asfalto. Da comissão de asfalto, de asfalto, né, Luiz? Que eu fiz a gestão por 2 vezes já dessa comissão de asfalto. Também, né, o Sila, eu sou o representante da indústria brasileira, né, no Congresso Ibero-Latino-Americano. Então, bom, só ainda voltando um pouquinho, que a gente estava falando da engenharia rodoviária, né, quando nós conversamos com os leigos, eles ficam impressionados porque eles não conseguem entender como tem tanta tecnologia por detrás de uma obra rodoviária. Eles acham que as coisas são, às vezes, muito simples, muito simplórias. Só o rolo compactando, coloca o material, o rolo... E assim, quando você começa a conversar e dizer, olha, no segmento rodoviário tem espaço para engenharia mecânica, tem espaço para engenharia química, tem espaço para engenharia civil, tem espaço para arquitetura, tem espaço para engenharia de produção. Né? Então, assim, são todas as disciplinas da engenharia que acabam trabalhando numa única obra. Tá? Que obra civil hoje nós temos, né, sei lá, no mundo, onde você poderia juntar tantos profissionais numa mesma obra, no mesmo trecho? Né? Quem cuida das usinas são os engenheiros mecânicos. Quem cuida da produtividade dessas usinas são engenheiros de produção. Quem cuida da parte dos ligantes asfálticos são os engenheiros químicos. Quem cuida da execução dos projetos são os engenheiros civis. Então você pega uma obra... Fora os engenheiros ambientais e florestais. Exatamente, sim. Fora as especialidades. A relação multidisciplinar, né? Exatamente. Bom, voltando agora à pergunta de vocês, né? A indústria brasileira de ligantes asfálticos ela é muito evoluída no momento atual. Ela é muito evoluída. Ela não deixa a desejar em nada para as outras indústrias. Nós temos alguns inconvenientes ainda, alguns problemas internos, brasileiros e tudo mais, porque muitas vezes as soluções que são apresentadas para nós são soluções muito econômicas. Nós temos capacidade de fazer coisas muito melhores na indústria química, principalmente dos ligantes asfálticos, mas infelizmente os orçamentos que nós nos deparamos, que vocês se deparam para executar as obras, chegando nas camadas finais, que o ligante asfáltico vai estar nas camadas finais, ali a obra praticamente ela já está totalmente consumida de recurso e aí vem aquela economia na parte final da execução da obra. E isso tem demandado que a durabilidade dos pavimentos asfálticos, em alguns momentos, pode não ser aquilo que se fez como previsão. Mas a indústria brasileira ela é muito avançada. Nós começamos a avançar já desde a década de 70, quando os franceses vieram para o Brasil, trouxeram toda a sua tecnologia das emulsões asfálticas e tudo mais, evoluiu-se bastante. Infelizmente, nós tivemos uma década perdida, que foi a década de 80, no nosso segmento. Essa década foi, para nós, é uma década perdida, não se fez nada no Brasil, né? E aí depois, da década de 90, quando começou a aparecer, a surgir as primeiras concessões de rodovia, lá pelos anos de 96, 97, aí sim, o apelo da tecnologia, dos ligantes, das misturas asfálticas, começou a chegar nesse mercado porque a conta custo-benefício começou a ser executada e ser cobrada, né? E agora nós estamos vendo alguns governos, né, começando a migrar também para esse tipo de avaliação, de você ter uma conta custo-benefício, porque
eles estão começando a tratar os pavimentos como um bem, um patrimônio da comunidade e que você não pode ficar a cada 2 anos. Não pensando nessa janela curta, né? 2, 3 exatamente, anos. Exatamente. Tal da eleição. Exatamente. A gente tem que sair um pouquinho da política de governo, né? Sim. E ter uma política de infraestrutura. Olha, sendo A ou B ou C que está no governo, não interessa. O X, né? O montante de dinheiro que a infraestrutura tem é esse. E aí, ali dentro, você estabelece as suas prioridades e você executa as suas obras. Então, hoje, o Brasil não deixa nada a desejar em termos de tecnologia. As matérias-primas que o mundo todo usa, nós também aqui usamos, né? Os polímeros, emulsificantes. Borracha. A borracha ainda é o produto nacional, tem que ser. É que tem aquela velha dúvida, a borracha que usa no CAP lá, é de pneu de carro, caminhão, avião? Bom, os meus estudos, assim. os meus estudos levaram, né, a uma decisão dentro da nossa empresa de que nós iríamos usar exclusivamente a borracha oriunda dos pneus de caminhões. Legal. Por conta da quantidade da borracha natural que existe nesses pneus. Então, para nós, os resultados de desempenho são muito mais favoráveis com os pneus de caminhões. Isso é fato. Sim. Em termos de tecnologia, de coisas novas que estão chegando no Brasil, assim, precisa ter uma evolução de projeto, Alexandre. Se vê muitas estruturas de pavimentos usando, por exemplo, tratamento com cimento, né? E nós temos visto que isso, ao longo do tempo, ao passar do tempo, ele não tem, né, aquela performance que se espera, né? Mas nós temos tecnologia para trabalhar com bases negras, com reciclagem de pavimentos, tudo isso envolvendo ligantes asfálticos e dando às camadas os módulos mais compatíveis entre elas e não ter essa distância tão grande entre os módulos de resistência. É aquela brincadeira, né? Muitas vezes você tem um colchão e você quer botar uma placa de vidro sobre o colchão e sentar em cima do colchão. É óbvio que a diferença de módulos ali é muito grande e não adianta você ter algo muito, né, resistente em cima, muito rígido em cima, se embaixo não tem essa resistência, você vai quebrar aquela peça. Então, essas coisas estão acontecendo no Brasil. Hoje, não se poderia mais pensar em pegar um pavimento que hoje está oxidado, deteriorado, e fresar ele todo e retirá-lo e jogar fora. Tá? Isso ali é um bem, é um patrimônio. Então, assim, se busca muito trabalhar com reciclagem. O material fresado, né? Exatamente. Rápido, né? Esse material não pode ser descartado, esse material tem que voltar. Ele tem que continuar ali. E depois você apenas faz os acabamentos finais com os materiais mais nobres. Até por questões ambientais também, né? Exatamente. Abrir cada vez mais pedreiras e tal, fornecimento cada vez mais materiais pétreos. Né? Nós somos um país teoricamente muito rico e na prática ele se apresenta muito pobre. Né? Porque as técnicas estão aí, mas sempre existe uma barreira, alguém que não consegue deixar com que esses processos evoluam, muito medo, interessante muito falar receio. Da questão que está pensando ser a longo prazo, né? Porque se eu penso a longo prazo na questão da durabilidade, da manutenção, da conservação, vai me sobrar mais dinheiro, né? Para eu fazer um outro investimento. Exato. Senão aquele negócio fica ali enxugando gelo, né? Exatamente. Porque, como tu falou aí, nós temos a melhor tecnologia. A gente não deixa nada a desejar aí os gringos fora, claro né? Que não, tem claro tecnologia que não. de ponta, então, tendo recurso e tendo a boa engenharia, que é a parte de execução, projeto, sim. Pavimento dura, né? Sim. Nós temos que melhorar, primeiro, a capacidade da nossa mão de obra, isso eu falo desde a engenharia, né? E isso é o nosso trabalho aqui, né? O IPOS faz isso, capacita muito melhor os nossos engenheiros, porque, queira ou não, todos nós saímos da nossa graduação com pouco conhecimento dessa área. Então alguns vão aprendendo ali no seu dia a dia, mas é claro, se você tiver um grupo, né, que tenha já informação e queira compartilhar essa informação, já é meio caminho andado. E não só engenharia, né? Temos também todo um corpo técnico mesmo por trás dos engenheiros, que são cruciais, fundamentais, né? A execução da obra, que é difícil achar também, né? O laboratorista é fundamental na obra. É difícil achar bons laboratoristas hoje em dia. Foi a década perdida. Esse pessoal trabalhou na década de 70, aprendeu muita coisa, aprendeu no trecho, e aí chegou na década de 80 esse pessoal ficou desempregado.
E aí você vê aí laboratoristas, topógrafos, os caras foram fazer outras coisas na vida, foram tocar outros negócios. E então hoje... a gente perdeu aquilo ali. E aí quando a década de 90 retoma, não tem o profissional, não tem o engenheiro, não tem o laboratorista, não tem o topógrafo, não tem nada. Entendeu? Então o Brasil ainda está formando mão de obra. E é difícil agora essa mão de obra mais pesada, laboratorista, operador de máquina. Não acha isso aí, né? É mais difícil ainda, é menos capacitado ainda, porque o nível de capacitação do ser humano melhorou muito. Então é normal que você procure, né, uma profissão, né, um pouco mais... Não, e sem contar também que além como é difícil achar um profissional capacitado, os ensaios hoje mudaram, temos ensaios especiais, e também tem que achar profissional que também caminhe junto com essa evolução dos ensaios. Né? Exatamente. E fica complicado, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje, pelo menos a gente tem visto isso fora do Brasil, porque isso também acontece, é natural, né? Quanto mais tecnologia embarcada nos equipamentos, mais fácil você tem uma mão de obra operando aquele equipamento. Porque essa tecnologia embarcada faz com que aquele operador não sofra tanto. Ele já trabalha num ambiente climatizado, né? Nós temos aí patrol com cabine climatizada, escavadeira, rolos e tal. E aí a pessoa, né, o jovem, ele acaba achando aquilo um pouco mais interessante, porque tem uma tecnologia embarcada naquele negócio. Agora, aquele camarada que fica virando alavanca para cima, para frente e para trás o dia todo, 8 horas por dia, ele chega no final do dia, tem que morar num barraco, ser mal alimentado, tomar um banho, né, inadequado. Isso não atrai ninguém. O ser humano não vai querer desviar desse negócio. Com certeza.